Agora, muitos casos, professor, muitos casos de suicídio estão relacionados a doenças psiquiátricas, depressão, os transtornos. Falta hoje no Brasil, o senhor acredita, mais atenção para essas doenças? O fechamento dos leitos psiquiátricos, por exemplo, pode ter tido um impacto nesse aumento de casos? Essa era a segunda parte da minha resposta anterior, mas já havia falado muito e resolvi deixar assim mesmo. Obrigado pela oportunidade. Porque a outra face da questão do grande aumento, novamente, é uma opinião, nós não temos nenhuma evidência científica a esse respeito, e acredito que no atual ambiente cultural do Brasil, quem quiser fazer essa pesquisa vai encontrar barreiras de toda a ordem, é a enorme carência de um sistema de atendimento de saúde mental no Brasil. O fechamento dos leitos psiquiátricos é uma parte do problema, mas não é a única coisa. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, nos últimos 15 anos, passou de mais de 90 mil leitos para 38 mil leitos psiquiátricos. A ideia desta reforma psiquiátrica, muito bem imaginada para a extinção do manicômio, que era um local onde se abusava os direitos humanos das pessoas, era a substituição desse tipo de cuidados por cuidados ambulatoriais adequados. Foram criados os CAPS, CAPS-AD, CAPS-I. Bom, CAPS-I é uma raridade que existe, que é infantil, muito pouco existe. CAPS e CAPS-AD existem em números admitidamente insatisfatórios, até pelo Ministério da Saúde. Ontem ainda uma repórter da Folha, que preparava a matéria que saiu hoje, me mandou um e-mail que eu infelizmente não consegui ler. Ela perguntava, bom, além do CVV, que outro endereço nós podemos indicar para as pessoas procurar quando estiverem numa situação de crise? E o meu silêncio de ontem foi porque eu não tinha acesso à internet, mas a resposta seria em branco, porque não há outro local. O Brasil tem um sistema de saúde mental com um defeito, me parece, básico, que diz que o CAPS é a porta de entrada do sistema de saúde mental. Ao passo que a experiência da Organização Mundial da Saúde e de todos os países que têm um sistema de saúde eficiente, diz que é a unidade básica que é a porta de entrada de qualquer sistema. É na unidade básica que o indivíduo tem que ser identificado, é onde o indivíduo deveria poder se sentir à vontade para procurar ajuda, sabendo que o que não for resolvido ali vai ser encaminhado a alguém que tem uma competência técnica um pouco mais complexa que o caso exige. Bom, no Brasil nós não temos isso, são raros os locais, municípios, alguns distritos, que têm uma rede básica de saúde capacitada para receber o indivíduo numa crise existencial, numa crise vital, numa crise de dificuldade, que possa fazer um mínimo de um diagnóstico e começar a elucidar, a resolver este problema, ou encaminhar para um nível de complexidade maior que pode fazê-lo. Como eu disse, são raríssimos locais, no Brasil isso não existe. Nós temos, por que esta questão? Porque a evidência mostra que, no mundo ocidental, em adultos, é uma pena que não dá para fazer a projeção, eu trouxe um slide muito bonitinho, vocês vão acreditar na minha estatística agora. No mundo ocidental, das pessoas que morreram por suicídio e que foram estudadas quanto ao diagnóstico, 98% tinham diagnóstico de algum transtorno mental. O que significa duas coisas. Nem todo suicídio absolutamente decorre de uma doença mental. Tem 2% que não. Muito pouco. E a grande verdade é que a imensa maioria das pessoas que se suicidam tinham um diagnóstico de um transtorno mental grave, diagnosticado ou não. Destes, o mais frequente é a depressão. Não tanto quanto se diz, que é mais de 80%, a depressão em torno de 40%, 45% de todas as pessoas que cometem suicídio tinham uma depressão. Muito próximo da depressão está o alcoolismo, não só as drogas, mas o alcoolismo muito próximo. Isso na população em geral, maioria adultos. Praticamente o único estudo publicado que existe sobre o diagnóstico psiquiátrico em jovens que morreram de suicídio, estudou-se uma população, toda a literatura mundial, de jovens de 15 a 19 anos. A maioria, cerca de 40%, tinha depressão. Cerca de 30% tem o que se chama de transtorno de conduta, que é um diagnóstico específico de um transtorno da adolescência.
muitas vezes confundido com mau comportamento na escola, como mau comportamento em casa. É um transtorno psiquiátrico que precisa de um atendimento. Não é que não precisa de remédio, precisa de atendimento. Psiquiatras, psicólogos podem cuidar deste problema. E, em terceiro lugar, álcool e drogas, também entre os jovens, aí com cerca de 30%. O fato é que 15% de todos os jovens que morreram por suicídio, que foram estudados, nesses não se encontrou nenhum diagnóstico psiquiátrico. Porque, possivelmente, por algo que acho que a Roseli falou, da impulsividade. Os jovens são muito mais impulsivos que os adultos, ou seja, não amadureceram o suficiente para desenvolver os controles suficientes. Então, muitas vezes, uma crise que num adulto não leva a um ato suicida imediato, no jovem leva. Então, é um jovem que está simplesmente desesperado, sem nenhum transtorno mental. Porém, 85%, se forem examinados por um psicólogo ou por um psiquiatra, nestes 85% vai ser feito um diagnóstico psiquiátrico. Portanto, é impensável podermos reduzir a taxa de suicídio no Brasil sem um sistema de saúde mental efetivo, em particular voltado para a infância e adolescência. O pouco que nós temos de saúde mental instalado no Brasil, de boa qualidade, é dirigido fundamentalmente para adultos. A carência de psiquiatras infantis neste país, que tem uma população infantil enorme, é dramática. Nós não temos carência no Brasil de médicos, nem carência de pediatras. Mas não temos carência de psiquiatras, mas temos uma carência brutal de psiquiatras infantis e de psicólogos clínicos especializados na área infantil. Pela evidência da quantidade de transtorno mental na população de jovens, que acaba se associando ao suicídio, não quero dizer que a doença mental causa o suicídio, mas a associação é inequívoca. Se nós não prepararmos recursos humanos capazes de enfrentar o problema nessa população específica, a taxa, eu temo que continue aumentando. Acho que ajudando, dá um chute a mais, né, para eles afundarem. Agora, só mais uma questão que eu tenho conversado muito com psiquiatras. Nós estamos na chamada era da depressão, né, quer dizer, alguns amigos que são psiquiatras dizem, eu não sei o que chegou primeiro, se foi o remédio para a depressão, se foi a depressão. E nós temos muitos médicos psiquiatras mal formados para atenderem jovens, né? E como eles conhecem muito sobre a depressão, hoje todo mundo conhece sobre a depressão, às vezes eles cometem equívocos no atendimento do jovem. O jovem está deprimido, isso é fácil, é mais fácil de constatar, né? Mas uma medicação mal pensada para tirar da depressão repentinamente dá força para o jovem. E dá força, às vezes, para ele praticar o ato suicida. Coisa que, quando ele está deprimido, ele não tem, sabe, aquela energia para chegar, pensar num plano e cometer, né? E quando a gente tira repentinamente da depressão, a gente pode levar a isso. Eu acho que é mais o seu campo, né? É mais uma curiosidade que eu tenho. Será que a medicina não tem uma especialidade? Hoje a gente tem a ebiatria, né? Que demorou muito para aparecer. Na psiquiatria a gente não tem nada semelhante? Depende onde. Na Inglaterra, a puericultura vai até os 18 anos. Então, o pediatra na Inglaterra cuida da pessoa, da criança, até 18 anos, e aí passa para o clínico geral. Aqui no Brasil, eu mencionei, a carência de psiquiatras infantis é dramática. E jovens? E para atender jovens? Não, quando a psiquiatra infantil cuida de criança e adolescente. O próprio conceito de adolescência é uma coisa que me causa problemas, porque a adolescência ela pode ser definida psicologicamente, juridicamente, enfim, tem definições e definições de adolescência. E no momento anterior aqui, alguém fez uma pergunta aí, tem um livro muito interessante que é sobre a origem dos nomes das ruas de São Paulo. Muito bonito o livro. E, curiosamente, o nome das ruas de mulheres, Avenida Angélica, Maria Paula, eram todas mulheres das famílias tradicionais paulistanas, e lendo a biografia, que tem uma pequena biografia no livro, todas haviam se casado aos 15 anos, ou antes disso. Então, as matriarcas que constituíram a sociedade paulistana seriam adolescentes hoje,
seriam tratadas como incompetentes, menores. A sociedade cria esse estatuto para o jovem. Se o jovem quer fazer alguma coisa, não pode, porque ele é menor de idade, ele é irresponsável. Por outro lado, se exige dele que ele faça determinadas coisas, mas a sociedade mudou, então nós temos essa faixa que eu não sei exatamente de quem é. O fato é que, do ponto de vista clínico, a depressão se manifesta. A depressão, historicamente, foi descrita em mulheres vienenses, no século XIX. Então, o quadro clínico da depressão é um quadro da depressão feminina. Hoje já há autores que descreveram a depressão masculina, que é um pouco diferente da depressão feminina, e muitos clínicos cometem um erro. Bons psiquiatras não enxergam a depressão masculina porque tem na cabeça o estereótipo da depressão classicamente feminina, com sentimento de culpa, toda aquela história vienense. O Império Austro-Húngaro acabou, mas o quadro ficou. E a depressão em adolescentes ou crianças em torno da puberdade tem uma característica também diferente. Por exemplo, um traço característico de depressão masculina é o uso de álcool. O homem não se deprime, ele não chora, ele não vai conversar com uma amiga que está muito mal. O homem bebe, briga. O adolescente, em torno da puberdade, pré-púbere, púbere, a depressão dele se manifesta por um transtorno de oposição muito forte, muitas vezes. Ele se rebela. Então, ou irrita, porque ele se rebela, não faz parte normal, e muitas vezes esta rebeldia constante é uma forma de depressão que não é identificada. E a outra grande diferença é que os medicamentos que tratam muito bem depressão em adulto, não só não tratam bem crianças e adolescentes, como às vezes pioram o quadro de depressão. Isso sem chegar neste ponto que este é conhecido desde a década de 1950, quando os antidepressivos primeiros foram descobertos. Foi uma grande surpresa, porque se tratava o paciente que estava deprimido, que só queria morrer, no momento que ele fica melhor, aí ele se mata. Justamente porque é nesse momento que ele tem energia e tem uma capacidade de raciocínio de organizar o ato suicida. Isto sempre existiu com os outros antidepressivos, continua existindo também para jovens. Porém, em jovens, principalmente, não sei se eu chamo de criança ou adolescente, de menos de 15 anos, a maioria responde de forma que chamamos de paradoxal ao tratamento farmacológico clássico da depressão de adultos. Então, é preciso que realmente seja uma pessoa especializada na depressão infantil, na depressão de adolescente, para poder fazer o manejo. E para que não fique pensando que eu realmente não trabalho para nenhuma indústria farmacêutica, as pesquisas mostram que o tratamento de depressão, em média, responde igualmente bem a tratamento farmacológico e a tratamento psicoterápico. Isso não é uma verdade que medicamento é melhor que psicoterapia. É que no mundo que nós vivemos, onde não há relacionamento, onde não há contato, meus colegas psiquiatras, uma infinidade, psiquiatras jovens, é bem verdade, só tratam depressão com medicamento, ninguém conversa mais com o paciente. E há estudos clássicos mostrando que o tratamento psicoterápico da depressão em adultos, o estudo foi feito com adultos, é igualmente eficaz para o tratamento da maior parte das formas de depressão que o tratamento farmacológico. Só que o nosso mundo está largando a conversa e a psicologia